Vergonha de falhar espiritualmente. Eis algo que todo ser humano deveria ter. Vergonha de falhar em sua vida, na sua missão, no cumprimento das incumbências que lhe cabem. Infelizmente, a maior parte das pessoas nem pensa sobre isso. As pessoas se envergonham, sim, diante dos semelhantes, porque não andam na moda, porque não têm o último modelo de automóvel, porque não têm uma conta bancária recheada, porque não têm um emprego que se destaca, porque não têm um monte de futilidades. As pessoas se envergonham por não ter aquilo que todos querem ter, por não poderem desfrutar daquilo que todos almejam, ou a maioria esmagadora almeja, em suas ilusões, vaidades, na arrogância e na prepotência. As pessoas se envergonham por coisas tão imbecis, tão pequenas, e nem pensam em se envergonhar acerca do principal, que é o destino de cada um, a sua missão de vida. A sua missão de vida, o ser humano deveria estremecer só de pensar em falhar espiritualmente, em não cumprir os desígnios da sua vida, em não dar conta do recado, espiritualmente falando. Mas o que é falhar espiritualmente? É não cumprir aquilo que se veio fazer aqui na matéria grosseira densa. Estamos aqui apenas de passagem. Somos peregrinos, somos viandantes. Somos seres espirituais encarnados na matéria grosseira densa com um propósito. O objetivo é voltar ao reino espiritual. Mas para lá apenas voltarão os autoconscientes, aqueles que chegarem à consciência espiritual, à autoconsciência espiritual. Infelizmente, a maioria das pessoas se perdeu em meio às futilidades, buscas vãs, desejos efêmeros, vaidades que tornaram as pessoas restritas, cegas e insensíveis para o essencial. E hoje nos deparamos com esta humanidade desavergonhada, que não se envergonha do seu falhar, que não se envergonha. As pessoas se envergonham por tantas coisas fúteis, mas diante do falhar, não, isso nem passa pela cabeça das pessoas, porque estão aqui no piloto automático. Esses robôs mentais e programados apenas para consumir não conseguem se ocupar com algo de fato, com algo verdadeiro. Essas criaturas pré-ocupadas com transitoriedades não conseguem se ocupar verdadeiramente com algo que presta, porque somente um espírito desperto se ocupa. A mente se preocupa com coisas inúteis que nem deveriam ser levadas a sério. O principal na vida de cada um é a sua missão aqui. O que veio cumprir, o que veio fazer. Não estamos aqui à toa. Não estamos aqui para nos acoplarmos
às exigências do mercado de consumo. A vida da maior parte das pessoas se reduz ao consumo. As pessoas querem poder consumir para se anestesiar. O consumismo é um anestesiamento, isso é um fato, isto é inegável. Não tem como negar isso. Não tem. As pessoas, quando consomem, se sentem extasiadas, se sentem bem, se sentem poderosas, se sentem capazes. Mas depois que aquela sensação de compra vai embora, elas estão novamente atiradas ao seu fracasso espiritual, à sua impotência existencial, ao seu sentimento de inutilidade, porque as pessoas se sentem inúteis. Por isso o tédio, por isso o medo de estar sozinho, por isso o medo da consciência interior, o medo da intuição. A intuição até surge ainda em muitas pessoas, mas onde o espírito se manifesta através da intuição, ele começa logo a colocar ordem na casa, começa a arrumar essa bagunça mental estabelecida no corpo, na mente, tornando o ser humano confuso. E quando essa ordem ela é imposta pelo espírito, a mente se revolta contra isso porque ela não quer abdicar de suas fantasias, de suas comodidades, de seus prazeres, de seus passatempos. A mente busca isso, o conforto, as comodidades. A mente busca isso, a vida das pessoas gira em torno disso. Comodidades, confortos, passatempos, o lazer, os prazeres, e fica por aí. E as pessoas se envergonham se não conseguem conquistar isso segundo os padrões de sucesso dos dias atuais. As pessoas se envergonham disso, mas não do seu fracasso espiritual, da sua derrocada, do seu tropeço. E todas essas excentricidades, todas essas bugigangas que podem ser compradas, servem para anestesiar este eu ferido dentro das pessoas. Porque existe um eu ferido dentro da maioria esmagadora das pessoas. Um eu sôfrego, que não quer se deparar com os fatos, que estremece diante da verdade, diante das leis espirituais, diante do reconhecimento do que é essencial. Esse eu ferido, enfraquecido, desmotivado, desacreditado pelo excesso de mente, está indolente, incapaz de levantar-se contra a obsessão mental que tomou conta do ser humano. O ser humano é hoje dominado por um falso eu. Vive na ilusão terrível de estar no controle de tudo, dos eventos, dos acontecimentos e das diferentes situações. Mas não, o ser humano moderno não está no controle de nada. Ele é apenas um joguete, uma marionete, um instrumento das trevas, deste anel trevoso que se constituiu no entorno da Terra por causa deste mesmo excesso de mente que lançou tanto lixo mental e sentimental para o espaço. Como tudo assume forma, como tudo assume uma forma, o ser humano se torna, por fim, vítima de suas próprias formações mentais e sentimentais. Vítima, no sentido de estar sucumbindo
aos detritos, aos efeitos, ao lixo mental e sentimental, por ele próprio lançado no ar. Vítima, entre aspas, porque o ser humano poderia ter trilhado um destino bem diferente, um destino digno, útil. Claro que seria diferente desta vida moderna com suas futilidades e excentricidades. A vida como deveria ser, segundo os mandamentos do Criador, seria uma vida muito mais simples se comparada à vida moderna, mas uma vida muito mais frutífera e edificante, partindo-se dos princípios espirituais. A vida humana hoje, ela não é edificante, ela não é frutífera, é uma vida sem resultados na perspectiva espiritual. Os resultados alcançados pelos seres humanos se referem apenas ao mercado de consumo, às tecnologias fúteis que não trazem nada, apenas fazem o indivíduo gastar o seu tempo, perder o seu tempo nas redes sociais, achando-se importante nisso, ou não se achando coisa alguma, apenas conformando-se com essa existência pobre de alguém que desperdiça o seu tempo e o joga fora para esquecer-se de si próprio. Isso é o pior. As pessoas jogam o tempo fora para esquecerem-se de si mesmas, porque é duro. É duro para os fracassados espiritualmente se depararem no espelho e olharem para si mesmos e reconhecerem que falharam. E pior ainda é não ter vergonha disso. O ser humano deve envergonhar-se apenas da possibilidade de fracassar espiritualmente. Se as pessoas se envergonhassem apenas da possibilidade de fracassarem espiritualmente, não fracassariam, porque algo lá do fundo recobraria forças. O ser humano, sentindo vergonha de si próprio, do seu fracassar espiritual, sacudiria o seu corpo, daria espaço para sua intuição e seguiria adiante em busca do seu destino. Não perderia tempo com as bugigangas dos dias atuais, mas se entregam ao consumismo todos aqueles que sucumbiram e não se envergonham mais disso, porque dependendo do nível de dormência, o ser humano já não sente mais vergonha do seu fracassar espiritual. Não sente. O espírito adormece de tal forma que aquelas acusações vindas da consciência não despertam mais o dorminhoco que quer apenas embalar o seu sono para não precisar pensar, nem precisar se preocupar e nem precisar inquietar-se. Tudo menos inquietar-se. Este é o lema desta humanidade moderna, na zona de conforto, no sono da morte, sem saber para onde vai. E é fato, esta humanidade não sabe para onde vai. O tempo passa, as pessoas têm cada vez menos tempo e não acordam. Não acordam. Um dia vão acordar, mas a maioria esmagadora para o tarde demais. Porque aquele que não desperta aqui na matéria grosseira mais densa, depois em planos mais etéreos, também não vai acordar. Aquele que não consegue dominar o seu corpo, não vai conseguir dominar a alma depois. Uma porque onde o corpo com o intelecto sucumbiu às trevas, a alma depois no além sucumbe igualmente, porque não terá força para levantar-se, para erguer-se. Quem é fraco aqui será fraco também na matéria fina. Quem não consegue
sentir vergonha do seu fracasso aqui, no outro lado também não vai sentir. Talvez até sinta, mas daí será tarde demais, porque diante do tempo desperdiçado, o que pode ser feito? Está escrito que Deus sempre perdoa e dá uma chance, mas não indeterminadamente, não para sempre. O ser humano recebeu um tempo para se desenvolver. Esse tempo está acabando. Tudo está aí desmoronando no contexto global. A economia, a cultura, as religiões, a política, as ideologias, a ciência, a tecnologia, tudo não faz mais sentido na vida desta humanidade moderna. As coisas não fazem mais sentido. E as pessoas sabem disso. Por isso elas se alienam tanto, seja com o consumismo, seja com a sensualidade, com as drogas, com as festas, com as viagens, com a tecnologia, com a política, com as ideologias, com a economia. As pessoas se alienam, as pessoas se embriagam com tantas coisas para não precisarem se deparar com a realidade em si, que é dura, nua e crua, mostrando a falência humana. A realidade denuncia os fatos e poucos são aqueles que conseguem deparar-se com isso, sentindo vergonha do seu falhar espiritual. Então é preciso sentir vergonha, acima de tudo, já da possibilidade de falhar espiritualmente. Isso aí é um auxílio que o ser humano tem. Sentir vergonha só da possibilidade já de fracassar espiritualmente. Isso aí ajuda, isso sacode o ser humano, isso o mantém vivo. Mas a maior parte das pessoas não pensa nisso. As pessoas se envergonham de não poderem fazer parte deste oba-oba existencial de futilidades e bugigangas que virou a vida pós-moderna. As pessoas se envergonham de não terem aquilo que todos buscam. É disso que se envergonham. E pelo destino espiritual, pela sua missão espiritual, pela sua tarefa espiritual, pelo seu trabalho espiritual, pela sua função espiritual, elas nem se perguntam, não estão nem aí. Querem apenas esquecer-se dos propósitos essenciais, do que vieram fazer. A maior parte das pessoas quer esquecer isso, para desperdiçar o tempo com inutilidades. Mas eis que este tempo está acabando. Este tempo está acabando. Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!